E aí, galera, tranquilo? Bom, hoje nós vamos estar conversando sobre legítima defesa. Isso aí, artigo 25 do Código Penal. Vamos também estar falando lá um pouquinho do artigo 23. É um tema que é muito explorado em questões de concursos e no dia a dia, no nosso atuar, né, principalmente quem faz júri, é, é uma matéria que está sempre sendo colocada na mesa para ser decidida pelos jurados, né? É uma das teses que é muito utilizada e a gente precisa ver algumas coisas do artigo 25, tá? Bom, daqui a pouco eu vou estar compartilhando a tela, vou abrir lá o artigo 25 para a gente fazer a leitura, fazer uma discussão legal e tal. Primeiro, só quero deixar algumas coisas claras, porque às vezes o direito penal sempre se pergunta, né? A gente está dando aula, a gente está trabalhando sobre um tema e sempre vem o se, e se tiver assim, se tiver assado, se for um tiro, se for 2 tiros, se for 5 tiros, não é considerado legítima defesa? Tem excesso, não tem excesso? Gente, isso tudo é uma linha muito tênue e eu fico muito preocupado quando as pessoas respondem afirmativa. É legítima defesa, não é legítima defesa, ou tem excesso na legítima defesa. Por que eu falo isso? Porque tudo vai depender do caso concreto. Nós podemos ter alguns parâmetros que podem, né, te dar uma direção para você ter uma noção se é possível sustentar a tese de legítima defesa. E eu, se fosse o jurado julgador, estivesse julgando, por exemplo, um caso no tribunal de júris, se fosse o jurado que estivesse lá, eu teria que observar muito o caso concreto para poder identificar se realmente o sujeito praticou o suposto crime ou o crime, mas amparado pela legítima defesa. Por quê, gente? Vamos imaginar a situação de um sujeito que é extremamente forte, é, bem preparado, e se envolve numa discussão e, por algum motivo qualquer, a vítima efetua 2, 3 disparos nele e não mata, né, de imediato, vem matar num quarto disparo. Será que isso é excesso? Pô, a gente tem que observar muitas coisas aí. Depende de onde foi efetuados os disparos. De repente, a vítima não tem conhecimento de técnica para atingir o local, né, que fosse suficiente para, por exemplo, estancar aquela agressão. Então, tem que ser observado essas situações para que você não fique falando que tem excesso, ou para dizer que não é legítima defesa porque deu 4 tiros e o sujeito, né, saiu do campo da legítima defesa. Então, cuidado com o que vocês estão lendo, cuidado com o que vocês ficam escutando. Eu sempre falo isso, que o direito penal, e volto a repetir, né, nunca é. Né? A gente tem que olhar a realidade do fato, né, e tentar encaixar o que é possível ali, seja para acusar ou para defender, tá, gente? Isso aí é indiscutível. Vamos ser bem transparente aqui. Como eu estou falando de legítima defesa, né, eu poderia, por exemplo, estar acusando alguém e que alguém estivesse sustentando a existência da legítima defesa, né? Então, eu teria que, né, observando a lealdade processual, é bem difícil a gente encontrar isso, mas eu teria que observar o seguinte: eu, acusador, será que esses três tiros, né, efetuados, né, será que eu estou acusando o sujeito de efetuar um homicídio realmente? Ou será que, efetivamente, dentro daquele caso concreto, observando o comportamento da vítima, observando o comportamento do agressor, observando as circunstâncias do fato, lá do artigo 59 do Código Penal, será que eu não estou exagerando? Então, tem que observar tudo isso para também não sair acusando as pessoas de um crime que talvez ela nem tenha praticado, no sentido, né, da ilicitude estrita, né? Que a ilicitude, a partir do momento, entre aspas, ela já foi praticada quando houve o disparo da arma de fogo. Porém, em razão da situação, ela efetua amparado por uma excludente de ilicitude, né, que é uma ação amparada pelo direito, para que ela possa se defender, salvaguardar a sua vida, se resguardar, se salvar, seja lá o nome que você queira dar. Então, eu preciso ter isso no caso concreto, observar esses detalhes, e a gente já viu os requisitos,
para saber se realmente é uma legítima defesa ou não. Então, esse negócio de estipular o que está na lei, né, como se fosse uma receita de bolo fechada, pronta para ser aplicada, eu não concordo, tá? Não concordo e fico muito preocupado porque eu vejo aí, como atuo, vejo isso no dia a dia, de casos que são de legítima defesa clara, estampada, e às vezes a MP insiste de que não é. Porque às vezes foi 2, 3 tiros, né? Mas olha o contexto da história. Foi um tiro no pé, um tiro na perna, né? Um tiro no braço. Pô, são coisas diferentes. Às vezes depende se houve, se tinha briga, se estavam próximos, se não estavam, enfim. Todo esse contexto tem que ser analisado. Nós temos, como eu falei, parâmetros para suscitar a possibilidade da legítima defesa. Se essa possibilidade é real, e aí a defesa tem que olhar para o caso concreto e verificar que é possível sustentar e ter base de provas para isso, e a acusação também. Então, gente, muito cuidado, volto a falar, muito cuidado quando estiver fazendo prova, principalmente quando estiver atuando, né? Eu sempre menciono esse princípio, que é o princípio da lealdade processual. Né? Infelizmente, nem todos, né, aplicam ele. Né? Lealdade processual, gente, é o respeito das partes, acusação e defesa, para com o processo e para com a sociedade. Então, eu vou produzir provas e vou sustentar a minha acusação numa coisa que efetivamente seja plausível, pautável em elementos, né? Fora isso, eu estou desrespeitando, né, essa lealdade processual. Infelizmente, isso não é o que acontece na prática, né? Eu vejo muitas pessoas falando de defesa, que a defesa está procrastinando, a defesa está sustentando isso, a defesa está sustentando aquilo, e ninguém fala da acusação, que sai acusando aí, né, de qualquer jeito, e fala assim, né, deixa a defesa se virar. E não é bem assim, há de se ter responsabilidade para isso, tá? Então, como o Estado ele não pode e não tem condições de estar presente, né, a todo instante no nosso viver, no controle da sociedade, nós passamos, né, a ter o direito, né, de praticar condutas que até então seriam consideradas ilícitas, né, porém, diante do caso concreto, passa-se a ser lícita, tendo em vista a realidade que está ocorrendo. Então, pela ausência do Estado, porque não tem como ele estar presente, e pela necessidade da autodefesa do cidadão, para resguardar sua vida ou de terceiros, por exemplo, há possibilidade de se praticar uma conduta que era ilícita, tornando-se lícita, portanto, válida para o direito, e aí não haveria o crime. Então, o estado de necessidade é isso. Não tem outra história, tá? O pessoal conceitua de um monte de coisa, então a realidade é essa, né? É o direito que o sujeito tem de, né, diante de alguns requisitos dentro do caso concreto, praticar uma conduta que era ilícita, agora amparada pelo direito para que ela se torne ilícita e ele que possa ter salvaguardado o seu direito que ele estava defendendo. Então, é exatamente isso. Então, ausência de Estado e direito de defesa que o sujeito tem. Tá? Obviamente que dentro desse contexto tem os requisitos que a gente vai observar. Vou compartilhar a tela e a gente vai estar falando sobre esses requisitos aqui. Tá? Vou abrir o Código Penal, eu até deixei ele aqui, ó. Tá ele aqui, tá? Gente, é bastante interessante vocês observarem. A primeira coisa, eu vou até subir aqui um pouco, vou lá no artigo 23. Eu falei com vocês que, ainda agora, aqui nesse bate-papo, né, sobre a exclusão de ilicitude. Então, como também já mencionei diversas vezes nas minhas aulas, preste sempre atenção na questão da conduta do sujeito. A conduta é sempre importante, né? Conduta é o sujeito estar praticando uma ação ou uma omissão, né? O sujeito pode estar efetuando um disparo de arma de fogo, isso é uma conduta. Então, estaria, por exemplo, praticando um crime. O sujeito pode matar uma pessoa através de uma omissão. Por exemplo, uma mãe deixa de alimentar o seu filho, né? Então, a criança morre
através de uma conduta omissiva, né? Ela deixou de fazer aquilo que a lei determina, que é alimentar o seu filho, portanto, uma omissão, e a criança vem a morrer. Uma omissão dolosa, porque ela queria a morte da criança. Então, repare que essa conduta, já falei lá no direito penal, ela pode ser comissiva, que é a ação, ou pode ser omissiva, que é o parar, né? Ficar parado observando o que está acontecendo, porém, ou deixando de fazer aquilo que a lei manda fazer, porém com um objetivo final. Então, seria, por exemplo, o caso do homicídio doloso da mãe contra a criança, né? Deixa ela morrer por inanição, deixa de alimentá-la, ok? Então, porque ela quer matar a criança, ela não quer aquela criança, ela quer viver a vida dela, quer curtir, enfim. Aí é o problema que está lá no caso concreto. Então, em regra, né? Em regra, quando uma conduta é praticada e essa conduta tem uma tipificação, tem uma descrição lá no Código Penal como crime, em regra, o sujeito está praticando crime. Tá? Então, se alguém mata uma outra pessoa, a regra é que ele está praticando o crime de homicídio lá do artigo 121. Não vou nem discutir se é qualificado assim, só dando o exemplo que, então, se o sujeito mata uma pessoa, efetua um disparo de arma de fogo, nós estamos falando, em regra, de um crime de homicídio. Por que em regra? Porque eu tenho que olhar as provas, o caso concreto, as circunstâncias e por aí vai. Ok? Beleza. Quando, no caso concreto, o sujeito pratica essa conduta de exterminar a vida de alguém, mas amparado pelo direito de defesa dele, ou direito de defesa que ele tem a uma terceira pessoa, né, nós estamos falando que existe uma excludente de licitude, portanto, prevista lá no artigo 23, portanto, fazendo com que aquela conduta que era ilícita, tornando-se lícita, amparada pelo direito. Então, vai sair da cena, né, desse caso concreto a ilicitude e vai entrar em cena a licitude, ou seja, a conduta foi realizada, amparada, segundo o que determina o nosso ordenamento jurídico. Olha o artigo 23. Temos lá, exclusão de ilicitude. Artigo 23. Não há crime quando a gente pratica o fato. Ponto. Né? Então, não há crime quando a gente pratica o fato. Então, gente, aí nós temos estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. Hoje eu vou falar de legítima defesa, ok? Então, não há crime quando o agente pratica o fato em legítima defesa. Então, se o sujeito praticar o crime, tipo, matando uma pessoa e amparado pela excludente de licitude, legítima defesa, não há que se falar em crime, ok? Tá. Então, Zé Carlos, mas o que é legítima defesa, né? Só um minutinho antes de eu falar isso. O parágrafo único trata de um assunto que é muito debatido, e principalmente nos casos concretos, e me parece que as pessoas falam de tudo e, na realidade, não se chega a um consenso. Ficam parâmetros soltos para que você possa observar e ter uma noção lá no caso concreto. E isso acontece por quê, Zé Carlos? Porque o direito, como eu falei anteriormente, né, não é uma ciência exata e tudo vai depender da conduta, dos fatos e das circunstâncias que tem lá no fato principal. Né? O fato principal é matar alguém. Tá, mas matou como, quando, por quê, de que forma? Tudo isso tem que ser observado para a gente poder chegar à conclusão se foi realmente um crime ou se o sujeito estava amparado pela excludente de licitude. Então, o parágrafo único aqui do artigo 23 fala excesso punível. O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Então, é o caso que a gente vai ver lá na frente, tá? Você vai ter que ter, você tem até o direito de praticar um suposto crime, entre aspas, mas amparado por uma excludente de licitude, tal como a legítima defesa, desde que você tenha moderação, desde que você tenha uma série de requisitos que está aqui no artigo 25, que a gente vai ler, e aí sim você estará isento de qualquer penalidade. Agora, se o sujeito, mesmo estando em legítima defesa, ele extrapola, excede aquilo que seja o razoável, o proporcional na sua ação,
né, ou o proporcional entre os bens que estão sendo ali disputados ou defendidos, o sujeito pode, né, responder pelo excesso dessa conduta dele, tá ok? E aí poderia muito bem responder por um outro crime lá, tá? Mas fiquem atentos a esse detalhe aqui do parágrafo único. Mas a regra é que a gente tem uma legítima defesa que exclui a ilicitude, porém, havendo excesso, eu tenho que observar se esse excesso é no dolo ou se é na culpa. E se é no dolo, eu tenho que ver se isso vai descambar para um outro crime, ou até na culpa, né? Nos dois casos, eu vou ter que observar para onde isso vai descambar, para onde isso vai ser encaminhado para saber se vai existir algum crime. Isso também me preocupa e deve ser muito observado, porque quem age, em regra, em legítima defesa, a gente vai ver mais adiante, é porque o sujeito está, né, repelindo uma agressão, ou está devolvendo aquilo que ele está recebendo. E, gente, muito provavelmente, ele já está numa alteração emocional muito grande, né? E pode ser que existe uma aparente ou uma aparência de excesso na conduta, né? Mas não porque o sujeito foi imprudente, né, em não ter parado, né, quando deveria parar, mas porque ele não teve o controle, porque a consciência dele já não estava mais ali. Então, isso tudo tem que ser avaliado. Infelizmente, na prática, a gente não vê isso, né? É difícil você pegar um promotor, né? Não sei por que isso, mas é difícil você pegar um promotor que ele consiga analisar, se colocar na situação. Eu acho que de tanto ver os fatos, né, porque esses caras toda hora chega processo para eles, talvez eles se tornem tão frios que parece que aquele papel é só um papel e uma história contada, e vamos tocar o barco e daqui a pouco já tem outro acontecendo e eu preciso resolver. É ruim esse tipo de forma de se trabalhar, né? Mas é o que a gente tem. Mas se você está trabalhando, se você está estudando, pô, vale a pena parar e refletir, né? Porque quem está, em regra, repelindo uma agressão, gente, essa pessoa provavelmente ela já não está no seu estado emocional bem consciente. Ele pode estar consciente, mas está alterado, e, portanto, essa alteração fazer com que, em regra, esse excesso possa acontecer, mas não pela imprudência, mas pelo desencadeamento mesmo da coisa, tá? Então, vamos lá no artigo 25, ok? Artigo 25 fala para a gente da legítima defesa, né? Vem aqui já trazendo... deixa eu só preparar a canetinha aqui. Já vem trazendo seus requisitos, tá? E deixa claro, bem claro aqui para a gente, né? Aqui no seu artigo 25, o que é legítima defesa, ó, tá? Então, tá ela estipulada aqui para você. Tá? Legítima defesa. Artigo 25. Entende-se em legítima defesa quem, tá, usando moderadamente dos meios necessários, tá? Então, eu tenho o primeiro requisito. Então, o que é a legítima defesa? Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, ou direito seu ou de outrem, tá? Então, o que nós estamos falando aqui, na realidade? Gente, eu estou falando de uma conduta, né? Aqui, ó, nós estamos falando de o quê? De uma conduta, tá? Então, entende-se em legítima defesa quem, usando, né, uma conduta, ó, de forma moderada, nós temos o requisito da moderação, dos meios necessários, então os meios têm que ser necessários, temos o segundo requisito, repele injusta agressão, nós temos aqui um terceiro requisito, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Então, veja que não é simplesmente, né, sair praticando uma conduta, né, do nada. Então, primeiro,
o sujeito, a vítima, tá? A vítima está aqui, tá? A vítima está aqui, ela está parada, ou ela está lá vivendo a vida dela. Ela tem que receber uma conduta ilícita, né? Injusta, para que ela possa repeli-la, ok? Então, é o sujeito que está lá parado, lá, né, com a família dentro do carro, chega o assaltante, por exemplo, né? E anuncia o assalto, tá? E ele vai e efetua o disparo de arma de fogo contra esse cara e mata. Bom, ele tem porte de arma, ele pode usar, tem tudo lá legalizado, e se não tiver, ele responderia lá pelo outro crime, mas esquece isso que não é o objetivo agora. Então, ele tem aqui, por exemplo, ele recebeu, né, uma conduta, né, injusta, ilícita, e ele vai e repele essa conduta. Tá? Agora, essa questão do moderado, né, essa questão aqui do moderado, nada mais é do que os meios, né, necessários para estancar essa agressão injusta, ok? Então, se ele está recebendo uma agressão injusta, ele pode utilizar, né, moderadamente dos meios necessários. Então, se ele, primeira coisa, infelizmente, ele vai ter que observar o seguinte: essa agressão injusta aqui, ele tem como resolver essa agressão de uma forma, né, menos agressiva, no sentido do retorno da conduta do sujeito anterior, ou ele necessariamente não tem uma outra opção para praticar. Porque se ele tiver meios para resolver essa questão sem exterminar a vida de uma pessoa, por exemplo, ele deve buscar esses outros meios, ok? Agora, se ele não tem meio nenhum e aí acontece o fato contra ele, a agressão injusta, o que ele tiver em mãos, ele pode utilizar. Então, vamos supor que ele esteja na casa dele, a mulher está na casa dela, está lá fazendo a comida dela, e aí ela está lá temperando a carne, está com um facão na mão lá e tal, entra um estuprador, anuncia lá a ideia dele de praticar o estupro, e vai para cima dela e ela esfaqueia o cara e mata. Bom, gente, olha só, moderadamente, o que ela tinha em mãos? A faca. Ela ia jogar a faca para correr, para procurar um canivete, um garfo, seja lá o que for? Claro que não. Tá? E era o quê? Necessário, né? Até porque ela, no exemplo que eu estou dando, ela está em casa lá e está fazendo a comida dela sossegada. Então, ela está utilizando o quê? Dos meios necessários, ok? Então, necessário, gente, é uma conduta eficaz, né, e suficiente para repelir a agressão. Como ela só tinha aquele objeto, ela vai e se defende, ok? Então, veja que nós temos aqui a existência, né, de utilização dos meios necessários para repelir, tá? Mas, além de eu ter esses meios necessários, eu tenho que usar esses meios necessários de forma moderada. Lembra quando eu falei lá da questão lá do excesso culposo, doloso? Olha o problema aqui. Porque ela, por exemplo, é necessário que ela utilizasse aquela faca para estancar a agressão do sujeito contra ela? Era, pô. Senão ela poderia ser estuprada e até morta, ok? Tá. Mas agora, ela usou isso de forma moderada? Essa é a grande questão. O que seria essa forma moderada na realidade, né? Bom, quantas facadas foram dadas? 1, 2, 3? Onde foram dadas essas facadas? Ok? E aí, gente, esse é o grande problema que a gente vai sempre enfrentando no caso concreto, né? Porque eu posso te dar vários exemplos. Vamos supor que ela tenha dado
Vamos supor que ela tenha dado aqui, ó, 5 facadas no cara. 5 facadas. Você fala, porra, Zé Carlos, mulher ruim, né? Depende, gente. Depende. Porque, olha só, ela pode ter dado de 1 a 4 facadas e o sujeito ter continuado. E aí ela ainda estaria de forma moderada, tá ok? Estaria, porque o sujeito ainda estaria na ação contra ela. Pelo menos esse é o meu entendimento, não tem dúvida disso, tá? Ou ela poderia ter dado até as 5 facadas, mas na primeira facada o sujeito já morreu. E ela está esfaqueando o que no restante ali? Um objeto. E aí você poderia falar, mas aí ela estaria no excesso. Tá, mas ela poderia estar no excesso por várias circunstâncias. No excesso porque ela estava nervosa, já não estava sob seu controle, e enquanto aquilo estava acontecendo, ela estava executando essa ação. Então, não vejo essa questão do excesso aqui no exemplo que eu estou te dando aqui, não. Tá? Até porque, como eu falei anteriormente, o estado emocional dessa pessoa, por exemplo, essa mulher já estaria totalmente alterado. E mais, se eu estou dando o exemplo que na primeira facada ela matou o seu agressor, o restante que tem aqui, né? O restante que tem aqui das outras 4 facadas, gente, está sendo atingido nada mais, nada menos do que um objeto, porque o bem jurídico já não está mais ali, que é a vida. Portanto, eu estaria, se alguém quisesse falar em excesso culposo, por exemplo, né, a defesa pode tratar aqui que esse excesso aqui, né, ele é inexistente, né, por força do artigo 17 do Código Penal. Se trataria de um excesso impossível, por força dos 17 do Código Penal, tá? Lá do crime impossível. Então, quando eu fico, às vezes, ouvindo a pessoa falar assim, o cara deu 3 tiros, deu 2 facadas, seja lá o que for, já não é mais legítima defesa. Olha o caso concreto, o exemplo que eu estou te dando é um caso concreto, tá? Agora, se você pega uma pessoa aqui, né, que ela tem conhecimento, né, a habilidade para utilizar aquela arma, efetuam o disparo ou utilizam essa faca, né, com o objetivo, né, de exterminar a vida, mesmo tendo sido atingida anteriormente de forma injusta, ou seja, estaria, entre aspas, ou até mesmo em uma legítima defesa, mas faz dessa legítima defesa algo consciente para causar até um sofrimento lá no agressor dela, aí sim a gente já poderia estar falando numa retirada dessa legítima defesa, poderíamos estar falando num excesso doloso, culposo de legítima defesa. Então, gente, cuidado, porque a gente tem que olhar o caso concreto, né? Então, não é porque deu 2 tiros, 3 tiros, 2 facadas, 3 facadas que a gente está falando. Na retirada do Instituto da Legítima Defesa, portanto, a vítima não estaria amparada pelo direito e responderia pelo crime, ou retirando, né, incluindo um excesso, né, na legítima defesa. Então, cuidado, porque a gente precisa analisar isso aqui, tá? E aí, a gente vai ver um outro requisito aqui importante, que é quando ele fala lá, ó, repele, né, repele injusta agressão. Então, essa agressão que essa vítima está recebendo tem que ser o quê? Injusta. Ok? Então, essa vítima não pode, em hipótese alguma, ter contribuído, por exemplo, para essa, essa agressão ocorrer. Então, não pode, por exemplo, A dar um soco em B, B vem revida em A, com outro soco, e A vai dar um disparo de arma de fogo contra B. Não vai ter legítima defesa, ok? Não vai ter legítima defesa, tá? Que essa agressão aqui, ó, ela já não foi injusta, porque quando A efetuou um soco em B, B reagiu de uma certa forma, por exemplo, observando ser moderado e necessário contra A, B estava amparado pela legítima defesa.
IA agora volta revidando para ele, né? IA não está em legítima defesa, porque quem começou isso foi A, ok? Então, a agressão que a vítima está sofrendo tem que ser o quê? Injusta. E aí chama a atenção de vocês, porque as pessoas às vezes não olham isso. Olha o artigo 59 lá do Código Penal, tá? Tem que ver o comportamento da vítima. Ah, as pessoas falam assim, ah, vítima é vítima. Vítima também é analisado no caso concreto. E tem que ser, o próprio artigo 59 fala isso. Depois você dá uma lida lá que você vai ver, ok? Pode ser que o comportamento da vítima, né, tenha influenciado essa ideia, e pode acontecer que a vítima está sob domínio de violenta emoção, aí teria uma causa de diminuição de pena lá do artigo 65, tudo vai depender do caso concreto, tá? Essa agressão injusta, ela tem que ser atual, ok? Ou seja, está acontecendo agora, o cara entrou na casa da mulher e está lá em cima dela tentando estuprá-la, ela vai esfaquear o cara, ok? Ou iminente. O cara entrou no quintal dela, ela viu o cara, pegou a faca que ela estava lá limpando a carne, por exemplo, e ela lá se esconde em algum canto, né? E o sujeito acha ela. Então, na iminência, é o que está para acontecer. Então, antes do sujeito tocar nela, né, ela vai esfaquear o cara e mata o cara. Então, é iminente. Essa agressão que estava para acontecer muito próximo do momento, ela foi e interrompeu essa agressão. Mas ela iria sofrer, né, uma agressão injusta, poderia ser o estupro, e daí é uma morte, seja lá o que for, ok? Poderia ser até um roubo, gente. Isso tem como ser possível, tá? Atual ou iminente, requisito. Há direito seu ou de outrem. Então, direito de quem? Teu, pessoal. Quem estava sendo atacado aqui é a mulher. Então, é o direito dela. Direito, né, de vida, direito da integridade física, direito da liberdade sexual, direito ao patrimônio, e por aí foi utilizando, ok? Sem nenhum problema, tá? Ou de outrem, imaginemos que ela chega em casa e veja um estuprador estuprando a sua filha, que é menor de idade, está lá sendo estuprada pelo cara. Ela pega uma faca e mata o cara. Tem todos os requisitos? Tem requisitos, todos estão aqui, ok? E aí, só tem um detalhe. O direito que ela está defendendo não é dela, o direito é de outrem, de terceiro, no caso, a filha dela. Poderia ser um vizinho, poderia ser um desconhecido, não há necessidade de vínculo, né, afetivo, consanguíneo, seja lá o que for que você queira dar, ok? Então, prestem atenção nesses detalhes. Esse parágrafo único aqui, né, ele foi incluído por uma questão simplesmente política, né? No sentido de querer levar para a sociedade que o Estado está preocupado com o agente de segurança pública. Tá? Então, se o agente de segurança pública praticar, por exemplo, um crime, né, estando ele no exercício da sua profissão, né, ele estaria isento de responder por aquele crime. Né? Então, olha só que engraçado. Olha o que fala o parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crime. Gente, o que a lei está falando aqui? Observado o quê? Os requisitos previstos no caput desse artigo. Então, não é o policial só, não. Qualquer pessoa, um médico, um advogado, um dentista, um mestre de obras, tá? Que vê, né, uma pessoa, né, sendo agredida, sendo mantida refém durante a prática do crime, né, ou nesse risco da iminência disso ocorrer, pode agir. Por quê?
Porque não é o cargo que tem que ser observado aqui, são os requisitos. Se tiver preenchido os requisitos que eu acabei de falar aqui, ó, né, do uso moderado, meio necessário, agressão injusta, atual ou iminente, direito seu e outro, ele vai estar em legítima defesa. Então, isso aqui, na realidade, a chamada lei para voto, né, gente? Isso é lei para voto. A sociedade acha que o sujeito, né, da segurança pública, né, ele olhando lá alguém, né, que está sendo mantido refém, por exemplo, refém de um crime, né, na mão de um sujeito que está praticando esse crime, ele vai e mata aquela pessoa. Não precisa ser um agente público, qualquer pessoa nessa circunstância, se agir, vai estar em legítima defesa. Por quê? Porque o parágrafo único está falando aqui para você, observar os requisitos. Gente, qualquer pessoa que se depara com um terceiro, tá, sendo agredido, tá, refém de uma prática de um crime, ele pode agir em legítima defesa desse terceiro. É qualquer pessoa. Acabei de mostrar isso para vocês. Então, esse parágrafo único aqui não precisava nem existir, ok? Bom, nós temos aqui a possibilidade de legítima defesa, né? Aberratio ictus, ou aberratio ictus, ou seja, o sujeito, a vítima está aqui, a vítima está aqui, a vítima é A, vem B e ataca a vítima. A vítima vai e efetua um disparo de arma de fogo contra B, mas acerta C. Ok? Esse coitado de C, C morre, C não tinha nada a ver, estava passando ali e morreu. Tá? A agiu em legítima defesa? Agiu. Né? Houve o erro na execução. Né? Então, se houve erro na execução, tanto faz. Infelizmente, essa vítima aqui morreu. Ok? Mas A continua sob o manto da legítima defesa. Tá ok? Então, ele não responderia pelo crime de homicídio, porque em vez de ter matado B, matou C. Né? Isso é uma fatalidade, ok? Outra coisa, é possível, né, ter legítima defesa contra o inimputável, né? Ah, está aqui parado e vem lá o maluquinho lá, o louquinho lá, e uma faca vem para atingir A, ok? Há quem discuta se isso aqui seria uma legítima defesa ou seria um estado de necessidade, tá bom? Mas, com certeza, estaria amparado aqui, vai depender do caso concreto. Você poderia muito bem avocar a legítima defesa ou o estado de necessidade para conseguir solucionar esse problema aqui, tá? Então, legítima defesa, né, contra inimputável, por exemplo, o doidinho lá, o cara que tem problemas mentais, é possível, sem nenhum problema, ok? Agora, falei anteriormente, os requisitos estão estabelecidos para vocês, né? Não dá para a gente cravar, como algumas pessoas ficam cravando aí, né? Que 2 tiros não é mais legítima defesa, porque houve extrapolação, portanto, caiu no dolo. Tá? Outro detalhe, nós temos a questão aqui da legítima defesa real, né? E a legítima defesa putativa. Ok? A real é o que está acontecendo no nosso mundo, a putativa é que está na cabeça do sujeito, né? Então, é o velho exemplo que a doutrina dá, né? O A tem o seu desafeto B, os dois se encontram numa rua de madrugada, B coloca a mão lá no bolso, A imagina que B, né, vai sacar a arma para desferir contra ele, um tiro, e A vai e efetua o disparo de arma de fogo e mata B. Tá? Legítima defesa putativa, porque na realidade, o que B estava fazendo, B ia só pegar um maço de cigarro para acender o cigarrinho dele lá, mas A efetuou o disparo de arma de fogo contra B. Porque na cabeça de A,
mediante já ter ocorrido conflito entre eles e B, já ter jurado A de morte, A não vai esperar e efetua essa ação aqui. É possível essa legítima defesa putativa? A doutrina entende perfeitamente que é possível. É óbvio que você vai ter que observar o caso concreto, como sempre já falei isso aqui, mas não tem nenhum problema nesse caso aqui, ok? Então, nós temos aqui a possibilidade, né, do sujeito ter uma ação imaginária somente na cabeça dele, mediante o que já tinha acontecido anteriormente, tá? Então, já existe uma ofensa, se a gente pode falar nisso, né? Para que o sujeito tivesse aquela conduta ali de praticar aquele crime, tá? Gente, legítima defesa é uma das teses que, cara, assim, é muito utilizado no tribunal do júri. Alguns sabem utilizar muito bem, seja para acusar ou para defender, outros, por alguns motivos, né, não usam muito bem, e aí não tem sucesso naquilo que está buscando, seja para absolvição ou para condenação. E aí fica esse eu, por quê? Porque me parece não, eu tenho essa certeza, essa convicção, de que eu não posso pegar esses requisitos todos que estão aqui, que eu acabei de falar com vocês, fazer a receita de bolo e jogar lá. Por quê? Porque o direito penal ele trabalha, não é uma ciência exata, como eu já falei, trabalha com fato típico antijurídico culpável, nós temos a questão da conduta, nós temos que observar as circunstâncias do fato principal, que seria o homicídio, os meios, os requisitos, né? Tudo isso tem que ser observado, observar o estado emocional da vítima, observar onde foram efetuadas as lesões, né? Do sujeito que morreu, do agressor. Então, galera, não dá para vocês ficarem cravando. O que o artigo 25 traz aqui para a gente são seus requisitos, mas esses requisitos precisam ser analisados dentro do caso concreto, tá? Sob pena de você causar uma injustiça, né? Condenando alguém que não deveria ou absolvendo alguém que também não deveria ter sido absolvido, né? Então, fica aqui essas informações, esse estudo sobre legítima defesa, tá? Não deixem, tá? Depois de observar a leitura aqui, tá? Desse artigozinho aqui, ó, 59, ok? 59 sempre falo nisso, tá, gente? Porque as pessoas passam batidas, deixam de observar ele, tá? E é um artigo muito útil para você poder explorar no caso concreto, tá? Tá bom? Inclusive fala aqui, ó, né? Olhando, não é só quando está condenando não, tá, gente? Vocês precisam, antes mesmo de uma condenação, antes de uma sentença, observar esse artigo para que vocês possam ver aqui o comportamento da vítima, tá? E tudo mais, né? Até porque, como a gente falou, no exemplo que eu te dei, né? A vítima supostamente pode provocar uma situação de legítima defesa, que no fundo ela tem a intenção era de matar o cara. E aí ela dá, né, entre aspas, condições, cria uma situação para que ocorra uma suposta ação legítima dela contra seu desafeto. Tudo isso vai ter que ser avaliado onde? No caso concreto, ok? Fica aqui essas informações para vocês, para que vocês possam, né, observar uma análise bem concreta, com muita cautela, desse instituto extremamente importante. Faça a leitura, mas não faça uma leitura da forma como eu vejo as pessoas fazendo aí, não, tá? O que eu quero dizer? Faça uma leitura reflexiva, tentando encaixar as situações dos requisitos nos casos concretos para você tirar suas conclusões. E quando tiver no caso concreto, lembre-se que você tem que ter isso muito bem sedimentado junto com as provas, né? Porque aí você vai ter uma noção se é possível ou não sustentar a ideia da legítima defesa, ok? martinsbrito.edplataforma.com, nossa plataforma
Tem todos os cursos necessários lá. meudigicardio.com/Martins Brito Advocacia /, você tem todos os nossos endereços, telefones para você entrar em contato com a gente. Bons estudos, grande abraço para vocês.